Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão dos encontros mensais sobre discurso académico, que é uma iniciativa do Grupo de Trabalho da EPDA, do CELGILTEC, da Universidade de Coimbra, em parceria com a ISEX do Politécnico de Leiria, com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Hoje temos o prazer de ouvir a oradora Simone Cunha, que vai partilhar o seu conhecimento em torno do tema o discurso académico no trabalho de conclusão final do mestrado profissional, um recorte quantitativo sobre as perspectivas docente e discente. Simone Cunha é licenciada em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Língua Portuguesa, Oralidade e Escrita, pela UNOeste, mestre em Estudos de Língua Portuguesa e doutorando em Estudos Portugueses de Linguística pela Universidade Aberta, em Portugal. Atualmente é revisora de textos da Universidade Federal de Campina Grande. E, portanto, Simone, é com muito prazer que a recebemos nos encontros e estamos entusiasmados por ouvir as suas contribuições, a sua partilha do seu trabalho de investigação que está neste momento em curso. E, portanto, quando quiser, pode começar. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada a todos que estão presentes. Uma boa tarde, né, para vocês. Aqui ainda é bom dia. A gente está finalizando amanhã aqui no Brasil. E eu agradeço por terem aceitado a minha proposta de apresentação para este encontro mensal do discurso acadêmico, né? Esta apresentação, que tem como título O Discurso Acadêmico no Trabalho de Conclusão Final do Mestrado Profissional, um recorte quantitativo sobre as perspectivas docente e discente, é um recorte da tese que eu estou desenvolvendo sob a orientação do professor Dr. Paulo Nunes da Silva, intitulado O Trabalho de Conclusão Final do Mestrado Profissional, Análise de um Gênero do Discurso Acadêmico sob uma perspectiva multiteórica. Nesta apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre a temática, os fundamentos teóricos da pesquisa que eu estou desenvolvendo, o enquadramento teórico, os passos metodológicos que eu estou seguindo, os resultados que eu espero encontrar, assim como fazer uma análise dos questionários aplicados a docentes e discentes dos mestrados profissionais ofertados no Brasil e, por fim, as considerações finais. Esta investigação ela está inscrita nos estudos da linguística do texto e do discurso, bem como na teoria dos gêneros e do discurso acadêmico, voltando-se à análise do gênero acadêmico chamado Trabalho de Conclusão Final, ou TCF, a partir de uma abordagem multiteórica. Esta pesquisa, com base na teoria do gênero bakhtiniana, afirma que o dizer do enunciador resulta na escolha de um gênero discursivo, relativamente estável e socialmente situado quanto a seus aspectos temáticos, composicionais e estilísticos, conforme determinadas funções e condições sociocomunicativas. Com base nisso, o TCF, que é o trabalho de conclusão final, é um trabalho exigido pelos mestrados profissionais ofertados no Brasil em diversas áreas do conhecimento, como eu vou mostrar mais adiante. As normas que regem esses cursos, como a portaria número 90 da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior no Brasil, estabelecem que esses trabalhos devem seguir orientações específicas de cada área do conhecimento e ressaltar sua relevância, inovação e aplicabilidade no segmento da sociedade em que o mestrando vai atuar, sempre vinculados a problemas reais da área de atuação e do curso. Então, aqui nós temos um quadro em que estão dispostos os dois campos do conhecimento, as ciências sociais e humanas de um lado, as STEM do outro, e tem ainda uma área multidisciplinar que abrange as duas áreas, que pode abranger os dois campos. Em cada uma desses campos, nas ciências sociais e humanas, nós temos as áreas do conhecimento: linguística, letras e artes, ciências humanas, ciências sociais aplicadas.
E nas STEM, que é a sigla em inglês para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, nós temos Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias. Então, dessas nove áreas do conhecimento que são estabelecidas pelas duas entidades governamentais do Brasil, que é a CAPES, que eu já falei, e o CNPq, abrangem, ofertam vários cursos de mestrado profissional no Brasil. Estes cursos, eles foram apenas selecionados, eles não são a totalidade. São 28 cursos, dos quais eu já selecionei o corpus de análise, num total de 90 amostras. Seguindo, chegamos à seguinte questão: será o TCF um gênero discursivo emergente que se insere no domínio discursivo acadêmico? A partir desse problema, nós elaboramos a hipótese de que sim, o TCF é um gênero discursivo acadêmico, pois é elaborado em uma situação comunicativa diferente e exige a proposição de uma intervenção prática para um problema real da área do conhecimento do estudante, embora o TCF esteja intimamente relacionado à dissertação de mestrado, sendo às vezes confundido com ela. Então, a hipótese se baseia na ideia de que o surgimento de um novo gênero ocorre em paralelo a determinadas práticas socioculturais também emergentes. A criação do mestrado profissional em 1998 demandou o surgimento de um novo gênero que atendesse a esses objetivos sociocomunicativos, provocando, assim, novas pesquisas sobre seus aspectos linguísticos e discursivos. De acordo com Miller, que está citada aí no slide, a emergência de um novo gênero relaciona os textos que constituem esse gênero à sociedade em que ele surge como algo novo, o que é corroborado por Beiserman e seus colaboradores ao diferenciar o relatório de laboratório, a análise de um poema e o ensaio de história como gêneros diferentes. Concordando com Miller e Beiserman, e considerando o meu interesse pelo discurso acadêmico e o meu trabalho como revisora e preparadora de textos, me deparei com exemplares, textos do TCF, e busquei publicações sobre esse gênero. Encontrei o texto Apreensão e Emergência de Gêneros Acadêmicos, o trabalho final do Prof. Letras, escrito pelos professores Benedito Gomes Bezerra e Maria Ladejane de Santos Pereira, publicado em 2020. Este artigo foi preparado, foi escrito com base na análise de 15 amostras de TCF produzidas por estudantes do mestrado profissional em letras da Universidade de Pernambuco. E eles chegaram à conclusão que o TCF é produto de um processo de apreensão e emerge como um gênero acadêmico novo, mesmo sendo relacionado à dissertação de mestrado tradicional. A leitura do artigo de Bezerra e Pereira me levou a buscas em outros repositórios, como a BTTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e a Cielo, onde não foram encontradas pesquisas que abordassem o TCF sob uma abordagem linguística multiteórica, como promovida nesta tese. Sendo assim, justifica-se a sua relevância e inovação com base em 3 razões: a crescente produção do TCF, considerando que os cursos de mestrado profissional continuam a ser ofertados no Brasil, crescentemente, as dificuldades dos estudantes em elaborá-lo, o que foi diagnosticado por mim quando eu revisei e preparei esses textos, a ausência de pesquisas sobre o tema, tudo isso associado ao meu interesse pelo discurso acadêmico. Então, esta pesquisa propõe identificar, descrever e sistematizar as propriedades intrínsecas ao TCF, promovendo sua didatização por meio de um modelo didático e de uma sequência didática. Para isso, estabelecemos como objetivo geral demonstrar que o TCF é um gênero acadêmico emergente, nos amparando numa perspectiva multiteórica, e como objetivos específicos, conceber um modelo teórico metodológico adequado a essa análise,
selecionar, examinar e comparar o corpus, o que já foi realizado, sistematizar semelhanças e diferenças entre o TCF, a dissertação de mestrado e o relatório de estágio, que é produzido em Portugal e também confere o grau de mestre, verificar se a hipótese, se confirma a hipótese de que o TCF constitui um gênero emergente, e assim elaborar um modelo didático e uma proposta de sequência didática para o seu ensino em sala de aula. O professor Benedito Gomes Bezerra, no seu livro O Gênero como Ele É e Como Não É, que foi publicado em 2022, ele se refere a essa combinação de abordagens como mestiçagem teórica. E assim aponta a importância desse tipo de abordagem para os estudos em linguística. Assim, sob essa perspectiva multiteórica, vamos evocar diferentes teorias e concepções da linguística para comprovar ou refutar a hipótese levantada. A abordagem multiteórica é necessária justamente para nos amparar de todas as formas, ou o máximo de formas possíveis, para confirmar essa hipótese, né? Os quadros que se seguem neste slide e no próximo mencionam os autores e as suas teorias, como Bakhtin, Adam e Manganot, Swales e Bhatia, também Miller, Beiserman, Friedman, David Perclot e os linguistas da Escola de Genebra. Além, para responder ao problema levantado, esta investigação é uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, pois busca compreender o TCF como um fenômeno social, também por meio de dados quantificáveis, com objetivo exploratório, já que pretendemos tornar o problema mais claro, de natureza aplicada, para gerar um conhecimento de aplicação prática, adotando os procedimentos bibliográfico, documental e o questionário, que foi aplicado já a professores e estudantes de mestrados profissionais. Sendo assim, uma pesquisa prática que busca intervir no contexto pesquisado com fontes de informação terciárias. Assim, já selecionamos 10 TCF de cada área do conhecimento, constituindo assim um corpus de 90 amostras, e aplicamos o questionário a docentes e discentes, que é isso que nós vamos explicar na segunda parte dessa apresentação. Vamos, então, na próxima etapa, verificar os aspectos composicionais, temáticos e estilísticos do corpus, comparar esses aspectos entre os dois campos do conhecimento, as STEM e as ciências sociais e humanas, confrontar 5 TCF desse corpus com 5 dissertações de mestrado e 5 relatórios de estágio de cada uma das áreas, para confrontar e verificar principalmente as diferenças, também as similaridades que nós sabemos que existem, mas principalmente as diferenças, tentando trazer essa comprovação da hipótese. E, por fim, elaborar um modelo didático e uma sequência didática. Realizado o percurso metodológico, esperamos identificar, descrever e sistematizar as singularidades do PCF, diferenciando dos seus correlatos, que são a dissertação de mestrado e o relatório de estágio nesta pesquisa, elaborar um modelo didático com base nessas propriedades, propor uma sequência didática e também uma nova etiqueta do gênero. Esta última etapa foi até uma questão de discussão com o professor Paulo Nunes, porque a gente concorda que é uma questão mesmo que tem que partir da comunidade discursiva, propor um gênero, um nome. Mas a ideia aqui é uniformizar, de alguma forma, essa nomenclatura, já que eu encontrei trabalho de conclusão final, o que me pareceu redundante, um nome redundante. Também encontrei trabalho final de curso, encontrei dissertação apenas. Então, havendo essa comprovação de que é um outro gênero, gostaríamos de propor essa nova etiqueta.
Então, passamos agora para a apresentação dos questionários. Esses questionários, eles foram aplicados a docentes e discentes de cursos de mestrados profissionais. Inicialmente, eu enviei o link do questionário dos docentes para 10, que eu conheço, de diferentes áreas, menos da área de engenharias, e pedi que eles compartilhassem esses questionários com colegas e com o questionário dos discentes com seus próprios mestrandos. Recebi como resposta de 11 professores e 16 estudantes. Há 6 questões, sendo 5 objetivas e uma subjetiva, que nos forneceram dados quantitativos e, consequentemente, qualitativos. Eles foram aplicados no período de abril a julho de 2025, com um tempo médio de resolução de 4 minutos. No gráfico 1, nós percebemos uma maior incidência de respostas nos meses de junho e julho, dos professores, e dos docentes, dos discentes, dos estudantes, entre maio e junho, o que corresponde mais ou menos ao final do período letivo aqui no Brasil. Então, nos questionários dos docentes, nós temos a primeira questão, que é a área do conhecimento em que ele atua. Há uma predominância de respostas dos professores de ciências humanas, né? Foram 7 professores que responderam ao questionário, o que pode nos trazer um certo viés na perspectiva, na visão do que seja o TCF para esses professores, mas creio que não invalida totalmente as respostas dadas. A segunda pergunta falava sobre a orientação, a dificuldade na orientação do mestrado profissional. Percebemos aqui que as respostas mais proeminentes foram dadas no espaço aberto, identificado como outra, para a escrita dos participantes. Quando comparamos essas respostas às alternativas fechadas, percebemos alguma convergência, como superficialidade nas propostas e escolha do tema a ser pesquisado, familiaridade do aluno com a articulação entre teoria e prática e estruturação do trabalho de conclusão. Ressaltamos, por fim, que os itens relacionados à escrita, sem desvios de linguagem e estilo adequado, não possuem tanta relevância para os docentes, em comparação com as dificuldades percebidas. Dando seguimento ao inquérito, chegamos à questão número 3, que buscou entender se a existência de um modelo didático e de uma proposta de sequência didática ajudaria no processo de escrita do trabalho de conclusão. Quase a totalidade de professores concordou com a proposta feita, confirmando sua relevância para o letramento acadêmico de seus alunos. Não sabemos exatamente o porquê este único professor não entendeu ou não compreende a importância de um modelo didático para a sua docência. Em seguida, a pergunta 4 busca recolher dados referentes a aspectos linguístico-discursivos pertinentes à escrita acadêmica e que pudessem colaborar na construção da sequência didática a ser proposta. É importante ressaltar que os participantes poderiam escolher mais de uma alternativa nesta questão. Percebemos que há uma predominância na escolha das opções referentes ao conteúdo a ser tratado em cada uma das partes do TCF, bem como a elaboração da proposta de intervenção, que foi escolhida por 5 professores, dentre os 11, né? Nas respostas abertas, que foram 3, destaco a temática voltada para a linguagem usada na parte teórica e a linguagem usada na parte prática, articulando, assim, teoria e prática, e a concepção de que o modelo didático e a sequência didática devem ser instrumentos norteadores e não engessar a prática de linguagem dos estudantes. Concordamos com essas opiniões, principalmente a última, porque a escrita do TCF, ele deve apresentar as singularidades inerentes ao enunciador e ao contexto em que ele se realiza,
ainda que possa se embasar em um modelo didático. No âmbito dos recursos didáticos, perguntamos aos professores quais recursos poderiam ajudar no processo de ensino e aprendizagem do TCF. Predominantemente, os professores escolheram livros e grupos de discussão, revelando a necessidade de formação dos docentes e discentes sobre o trabalho de conclusão. E ainda, um professor apontou as dissertações já publicadas como uma forma de aprender a escrita do TCF. Essas respostas também reforçam a importância do que aqui se propõe, o modelo didático e a sequência didática. Por fim, quanto à questão relativa aos temas abordados nas propostas de intervenção, destaco esta resposta aqui, que é um trecho, né? Nela, percebemos a necessidade de compreensão por parte dos estudantes sobre a relação entre a teoria adotada no trabalho de conclusão e a sua aplicabilidade prática na proposta de intervenção. Sendo assim, de um modo geral, os professores valorizam a proposta do modelo e da sequência didática, enfatizando a necessidade de trabalhar a relação teoria e prática, que é inerente ao TCF. A relevância do conteúdo tratado também é um ponto importante, e a estruturação do trabalho de conclusão. Passamos agora para os questionários dos alunos. Também, de forma similar, foi perguntado em qual área do conhecimento o curso se inseria. E, como esperado, predominantemente os alunos foram das ciências humanas. Na sequência, nós tivemos a pergunta em que os alunos tiveram de refletir sobre a sua maior dificuldade na escrita do TCF, e a maioria apontou a redação do texto em estilo adequado, com 7 respostas. Desculpa. A essa opção se seguiu a estruturação do trabalho, o que converge para o que foi apontado pelos professores. Os apontamentos sugeridos revelam a necessidade de orientação dos estudantes quanto à fundamentação teórica e metodológica a ser implementada na produção do TCF. A pergunta sobre a relevância de um modelo e de uma sequência didática foi respondida afirmativamente pela totalidade dos alunos, o que nos leva a uma quase unanimidade na importância desses 2 recursos para o letramento desses estudantes. Sobre o que consideravam mais importante tratar na sequência didática, podendo escolher mais de uma opção também nesta questão, os estudantes predominantemente apontaram a estruturação do trabalho e a elaboração da proposta de intervenção. Percebemos que a elaboração da proposta permanece como destaque nas necessidades inerentes ao processo de escrita dos estudantes. É notório que sua produção demanda um conhecimento não só prático, mas também embasado na teoria defendida na parte teórica. Neste ponto, docentes e discentes concordam, de certa forma, nas suas reflexões. No questionário dos professores, esta opção obteve 45% das escolhas, e nos dos estudantes, 69%. As ferramentas relacionadas ao uso das tecnologias se sobressaem nessas respostas dos estudantes, como as aulas virtuais e as ferramentas tecnológicas. Quanto a este ponto, entendemos que os recursos mais escolhidos pelos 2 grupos, livros e grupos de discussão, que foi escolhido pelos professores, e ferramentas digitais escolhidos pelos estudantes, podem ser usados concomitantemente, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e eficaz. Entre as respostas subjetivas, prevalecem os aspectos composicionais do TCF, sejam aqueles relacionados à fundamentação teórica, articulando autores e suas ideias de forma adequada, por citação ou paráfrase, sejam os inerentes à proposta de intervenção, os quais devem se combinar na construção do corpo do texto como um todo, além dos aspectos estilísticos, como o uso da primeira ou terceira pessoa. Tais respostas podem nos conduzir, portanto, na construção da proposta de modelo didático e sequência didática a serem apresentados nesta tese.
No análise comparativa dos dois questionários, destacamos a prevalência de participantes das ciências humanas. Percebemos que a maior dificuldade indicada pelos estudantes está na redação com estilo acadêmico adequado, enquanto os professores apontam mais para a falta de maturidade acadêmica e a articulação teórico-prática dos alunos. Por outro lado, as dificuldades relativas à escrita sem erros gramaticais e à escolha do tema não foram apontadas como significativas pelos estudantes, e, em certo grau, também pelos professores, o que pode apontar que ambos os grupos não entendem tais aspectos como cruciais na produção e recepção dos trabalhos de conclusão. Quanto à sua utilidade, como eu já disse, a resposta foi quase uníssona, né? Pela relevância do modelo didático e da sequência didática no letramento. Docentes e discentes, neste caso, concordam que os aspectos a serem mais considerados na concepção das aulas devem focar nestes principais pontos: proposta de intervenção, estruturação do texto e conteúdo de cada capítulo. Percebemos ainda certa relevância dada pelos estudantes ao estilo adequado, o que pode se relacionar aos resultados encontrados na tabela 2, em que 43% deles apontaram a redação em estilo adequado como sua principal dificuldade. Na penúltima questão, que aborda os recursos que podem ajudar no processo de aprendizagem, os estudantes valorizam mais ferramentas digitais e práticas, como workshops virtuais e ferramentas de inteligência artificial e de colaboração online, enquanto os professores preferem recursos mais tradicionais, como livros, grupos de discussão e fóruns. Mas, como eu já citei, já mencionei antes, esses recursos podem coexistir, né? Então, embora haja limitações na aplicação do questionário, como a baixa adesão de potenciais participantes, ou o desconhecimento de minha parte das condições em que estes questionários foram respondidos, concluí que ambos os grupos reconhecem a necessidade de um apoio didático-pedagógico estruturado para a elaboração do TCF, conferindo assim relevância ao que é proposto nesta tese, assim como respaldo para a produção desses recursos didáticos. Consideramos que deve-se focar nos conteúdos essenciais da proposta de intervenção, dos capítulos e a estrutura do TCF. Também o estilo acadêmico e os recursos, e usar recursos mais tecnológicos e materiais teóricos. Com esta investigação de base epistemológica complexa e multifacetada, pretendemos evidenciar as propriedades do TCF, confirmando ou não que ele é um gênero acadêmico derivado da dissertação de mestrado, e promover sua didatização por meio de um modelo didático e de uma sequência didática, o que pode contribuir para o letramento de professores e estudantes no ambiente acadêmico. Com isso, buscamos não só comprovar que uma abordagem teórica, multiteórica ou de mestiçagem teórica, como diz o professor Benedito, pode ser profícua para os estudos sobre gêneros, como também promover uma reflexão sobre a emergência de novas práticas de linguagem no ambiente acadêmico, demandando, assim, estudos mais aprofundados da comunidade científica e linguística. Finalizo com as referências citadas nesta apresentação e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone, por este mapeamento, pelo seu estudo, que nos trouxe estes dados que nos dão, enfim, uma visão de algumas percepções, né, dos estudantes e dos docentes sobre os desafios que são criados quando se deparam com a redação, a produção deste género académico. E eu vou agora abrir a discussão e gostaria de perguntar se alguns dos presentes ou alguém gostaria de dar início então aqui à nossa conversa e colocar uma questão ou fazer uma observação, um comentário.
Carlos. Eu queria agradecer muito à Simone ter feito esta apresentação, lamentar que tínhamos estado muito poucas pessoas no início, mas, entretanto, a assistência compôs-se, o que é muito agradável, e, portanto, agradecer muito esta sua apresentação, e queria fazer 2 comentários e 2 perguntas, ou uma pergunta. Reconhecendo a validade do trabalho e a pertinência do mesmo, pergunto-me, porém, sobre a validade daquilo que chama perspectiva multiteórica. Eu percebo e aceito que usemos diferentes quadros teóricos, mas só podemos usar quadros teóricos distintos, diversos, se da sua conjugação resultar alguma coisa providencial, digamos assim, para o nosso trabalho. E por providencial quero dizer, por exemplo, uma definição de género. Isto é, aquilo que eu senti nesta apresentação, Simone, foi efetivamente um dado como adquirido sem explicitação, isto é, e isto é uma coisa que eu vejo muito em contexto brasileiro, que é, de facto, partirmos do princípio de que todos nós nos entendemos quando falamos de género, quando isso não é de todo verdade. E os quadros teóricos que a Simone convocou, e estou a falar, por exemplo, de Miller e Bazerman, que são situáveis no mesmo quadro teórico e que diz respeito à nova retórica, mas depois temos a Escola de Genebra, como lhe chamou, e temos o quadro do interaccionismo sociodiscursivo, depois temos Bakhtin e aquilo que no Brasil se chamam os neobakhtinianos, das teorias de género, e depois temos, eu diria eu também, embora não esteja referido no seu trabalho, a linguística sistémico-funcional. Deixando a linguística sistémico-funcional de fora, que é de facto muito distinta relativamente a outros quadros teóricos, eu diria que os outros 3 não partilham de todo a mesma definição de género. Portanto, se eu faço uso de uma perspectiva multiteórica, eu tenho que conseguir fazer a súmula dessa perspectiva e garantir uma definição que seja entendível. E, portanto, este é o meu comentário. Senti falta, de facto, de uma definição clara de género e quais são os critérios, efetivamente, que levam a que determinada realidade seja considerada um género e seja considerado um género X e não um género Y. Pronto. A pergunta daqui decorrente é